Aí. Perdão. Deixa eu só me agitar. Bom, bom dia. A gente está na nossa série, né, Selva, e aí me deram a missão de trazer esse tema, liberdade, o que eu faço com isso? E então a gente vai olhar um pouco para a vida de Daniel e de seus amigos. A gente vai olhar de uma maneira panorâmica e como é que esse tema ele se relaciona com a vida de Daniel, tá bom? Mas para isso, a gente tem que começar primeiro com os personagens, né? Pelo menos os principais. E o primeiro deles é Nabucodonosor, ou Nabucodonosor II, que é o conquistador. O contexto dele, ele era de uma família de reis. O avô dele, Nabucodonosor I, foi rei, lá da Babilônia. O pai dele também foi rei, e ele era rei também, né? Terceira geração. Assim, ele é conhecido como um grande conquistador. Foi o período de ouro da Babilônia, né? Ele é famoso por algumas batalhas e uma delas é a de Carquemes, que foi uma batalha da Babilônia contra, contra Egito e a Síria. E aí ele vence e ele se torna, o imperador de todo o mundo conhecido, né? Que era aquela região ali lá do Antigo Oriente Próximo. Hoje seria mais ou menos para Iraque, para Israel, Turquia, enfim. É mais ou menos por ali, né? E aí, ele também, assim, ele tem um outro título que ele foi um grande construtor. Então, ele construiu muitas coisas, e uma delas é o Jardim Suspenso, né, que é muito famoso, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Então, assim, é uma figura que ela é muito importante, é uma figura que no mundo antigo tem muito o documento sobre ele, né? Então, assim, é um cara forte, né? É muito poderoso. E a gente tem também os jovens israelitas, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que na verdade, quando vão a presídio, eles recebem, digamos, outros nomes, né? Que são nomes em aramaico, se eu não estou enganado. A gente vai ver isso porque, basicamente, eles são da nobreza de Jerusalém. Então, assim, eles tiveram uma educação, eles tiveram uma cultura, eles aprenderam, estudaram, eles tinham uma certa, instrução, e eles foram para lá quando eles tinham mais ou menos 17 anos. E esse é bem um texto que fala um pouquinho deles, né? Que quando Nabucodonosor ele entra em Jerusalém, ele invade, o que ele faz? Ele leva todo mundo da corte que tem educação, que tem alguma instrução, que é saudável, que é para servir no reino da Babilônia, né? E aí, o contexto desses jovens eles, assim, como eles são da nobreza, então eles têm mais ou menos noção de tudo o que está, digamos, acontecendo. O contexto aqui digamos, a Síria era o império mais forte, ela perde a batalha, né? Ela e o Egito perdem, né? Eles fazem, digamos, uma aliança, e aí perdem lá para a Babilônia. E Daniel, ele sabe disso. Tem uma série já de profecias que eles ouviram, lá de Ezequiel,
de Jeremias e de vários outros falando de que a cidade iria cair. Eles já sabiam disso. Então, assim, eles têm mais ou menos essa noção já e eles vão vendo isso acontecendo, até que isso acontece. Perdão, tem um cerco primeiro. E assim, cerco nesse período não é um negócio muito tranquilo, não. É um negócio meio pesado. Como é que era o cerco? Normalmente eram cidades muradas, né? Então, tipo, Jerusalém também tinha, tipo, um muro. Aí o inimigo vem, aí assim, tipo, todo mundo se tranca lá dentro. Aí o que acontece? Uma das primeiras coisas para que o inimigo faz, ele corta o canal lá de entrada tipo, de água, ele desvia isso, ou seja, não entra água. Já é um ponto. O segundo ponto, comerciantes, eles não entram nem saem, ou seja, comida, insumo, qualquer coisa, lá de fora também não entra, e normalmente plantações, elas ficavam fora da cidade. Ou seja, a cidade ela vai ter que aguentar esse cerco por 1, 2, 3 anos, sem água, sem comida, sem qualquer outra coisa que, digamos, esteja fora. Eram coisas horríveis e que acontecia muito. Assim, dizem que mais ou menos esse cerco durou em torno de 1 ano. Aí tem gente que vai dizer que é 2, 3, enfim. Mas é mais ou menos isso, é de 1 a 3, mas assim, eu acho que 1 é um tempo legal. E aí, até porque, né, tu ficar, tipo, sei lá, tipo 2, 3 anos, assim, é muito pesado. E aí, tem algumas outras fontes, mas isso já não é muito... Já não é tipo, muito fiel, a gente não tem como, digamos, afirmar isso, mas é uma possibilidade. O que acontece? No período mais grave do cerco, as mulheres elas trocavam seus filhos com as outras para se alimentar. É um negócio muito triste, assim, é um negócio pesadíssimo. E imagina, tipo, o Daniel, ele vendo tudo isso, ele e todos os seus amigos, esse cerco pesado, até que chega um momento em que a cidade, ela não aguenta e ela cai. Quando a cidade cai, exílio. E nesse exílio, como é que é o exílio? Nabucodonosor leva todos os nobres, leva o rei, que é Joaquim, se eu não estou enganado. Leva Joaquim, leva todos os nobres, destrói toda a cidade, pega todos os utensílios do templo e leva. Fica só os pobres. Esses pobres, sem poder econômico, sem força política, sem liderança, eles provavelmente vão padecer. Eles provavelmente vão padecer de fome. Então, assim, esse é o contexto. Bem pesado, né? E ele vai. Assim, e é em todo esse contexto que ele chega na Babilônia. Um ponto. Cada povo dessa época que era conquistador, eles tinham uma estratégia política e militar de conquista. No norte, ao reino do norte, quando tipo quando lá a Síria entra, vai lá e digamos invade, qual é a estratégia deles? Tirar todo mundo tipo do reino do norte, né? Tira e põe ela um outro povo. E aí isso acaba meio que misturando o povo. Aqui não, eles tiram só os nobres. Mas também tem uma estratégia aqui política, que é a questão de como é que esses povos eles se identificavam. Assim, pode ter tipo, vários elementos, mas tem 3 básicos: a terra, a cultura e a religião. Normalmente, tipo, aqueles povos, aos deuses, eles eram deuses locais. Por exemplo, se isso aparece, acho que em Esther, Noemi também, lá que Noemi fala, o teu povo é o meu povo, o teu Deus, ele é o meu Deus, entendeu? É porque, lá nesse contexto aqui, Deus ele está muito ligado à cultura, ao local.
Então, isso aqui é uma tentativa de remover a identidade tipo, daquele povo, que é para enfraquecer ele, ok? Essa é que é a estratégia aqui. E aí, ok, esses jovens com tipo, em torno de 17 anos, eles estão indo tipo, para uma outra terra, para uma outra cultura, para um outro povo, sendo descaracterizados. E a pergunta é: o que se faz longe de casa, longe dos seus costumes e longe de toda a sua rede de apoio, né? E aí, ela é uma questão de liberdade ou ela é uma questão de identidade? Porque, assim, tipo, pensa, eles estão com 17 anos, eles estão em outro lugar. Passaram por tudo isso. E aí eles têm algumas opções. Ou eles escolhem, tá bom, eu vou agora viver de qualquer jeito, ou eu mantenho essa identidade. Mas aí eles chegam lá, né? E eles são colocados em alguns cargos, eles recebem, digamos, alguns cargos. Isso acontece tanto com Daniel quanto com seus amigos, né? Até porque também eles eram muito sábios e muito inteligentes e tinham muitas habilidades, né? E aí, nessa condição, eles tinham 3 opções. Eles tinham uma, que era a primeira, eles poderiam negar a sua própria identidade, eles poderiam, diante de todo esse trauma e toda essa dor, eles poderiam falar, poxa, ok, eu estou longe de casa, perdi tudo agora, não tem mais ninguém para me vigiar. E aí, eles podem assumir uma nova, digamos, identidade nesse novo contexto. Isso é uma possibilidade. Eles podem ter uma outra, tipo, uma outra opção, que eles podem ter uma identidade de oposição. Eles podem reforçar essa identidade própria deles, natural, e negar qualquer aspecto desse novo lugar que eles estão inseridos. Essa também é uma possibilidade. Ou eles podem assumir uma identidade de serviço, que eles podem afirmar essa identidade que eles têm como alguém que é do povo, tipo, da aliança, que é do povo que Deus escolheu, mas servindo ao bem comum. E aí, assim, de maneira geral, trazendo isso para os nossos dias, né, a gente sempre vai se deparar com essas características aqui. Diante de um contexto novo, a gente sempre vai ver, aliás, sempre não, acho que é uma palavra muito forte, sempre, mas de maneira geral, a gente sempre vai ver gente tomando uma dessas 3, diante de um contexto novo, alguma coisa assim, né? Assim, eu já morei longe de casa estudando. Eu sou de Belém, mas aí eu fui uma vez para o sul, lá do estado, ficava uns 500 quilômetros de casa, então eu já vivi, digamos, um pouco disso também, claro que não, como Daniel, né, obviamente, que acho que o dele é muito mais pesado, enfim, é um contexto muito mais complicado, né? Mas, assim, de maneira geral, a gente vê essas 3. E me parece que Daniel, ele assume essa identidade de não se contaminar, de não comer a comida do rei, que isso pode ter, digamos, um aspecto que é cultural, de que ele vai mudar a sua alimentação, pode ser também porque essa comida ela era sacrificada aos ídolos, mas a gente não sabe bem, mas de fato ele nega isso e continua mantendo uma identidade, mas ele serve ao reinado, ele tem funções de governo, mesmo sendo um israelita, né? Mesmo longe
lá da sua casa e da sua terra. Eu acho que a lição mais importante que ele traz é que mesmo em todas essas circunstâncias, ele serve aquele reinado, até porque tinha profecias sobre isso, né? Deus falar para eles, olha, vocês vão para lá, mas trabalhem pela prosperidade da cidade, trabalhem pela prosperidade da terra, sabe? E ele vai, ele serve o rei, ele não serve um rei, ele serve, acho que uns 2 ou 3, ele serve Nabucodonosor, o filho dele vai servir Dário, depois ele serve Ciro. Então são 4 reis, ele sai de lá já com uns 80 anos por aí, ele sai já bem velho, assim. Mas em todas essas coisas, ele mantém ela uma ideia uma identidade de quem ele é primeiro, de que ele é do povo que foi salvo por Deus, foi chamado por Deus, que foi, digamos, que Deus ele não só salvou eles tantas e tantas vezes, mas é um Deus que ele se apresentava para eles e ele tem muito bem essa noção, a ponto de que ele serve a um reino que é, digamos, inimigo, mas ele serve pelo bem comum, ele serve pelos amigos dele, pelo povo dele, mas por esse outro povo também, sabe? E aí, me parece que Daniel, ele faz algo que é muito parecido com aquilo que Jesus fez, sabe? Ele vem, ele se faz carne entre nós e ele serve, né? Ele serve num mundo que é hostil a ele e que nega a ele como filho de Deus, sabe? E que Daniel, ele faz isso também. Ele não nega quem ele é, mas ele serve. Eu acho que isso é uma das lições mais importantes que Daniel ele pode trazer para a gente, de que não importa onde a gente esteja, se é perto ou se é longe de casa, mas a gente pode manter a nossa identidade como filhos de Deus, servindo ao bem comum, servindo ao próximo, sabe? Aí com alegria, sabendo quem nós somos, né? Porque se nós somos salvos por Deus e Ele nos chamou como filhos, a nossa identidade ela não deve ser baseada, digamos, lá onde a gente está, mas por quem nos salvou. Aí eu acho que esse que é o ponto que Daniel traz assim, que é sensacional, que ele faz a gente pensar bastante sobre isso. E assim, para finalizar, porque é bem curtinho, antes da gente pensar sobre liberdade, porque assim, o tópico aqui, né, ele é sobre liberdade, mas eu acho que o mais importante, antes disso, é a gente perguntar quem eu sou. Eu acho que esse que é o ponto principal aqui de Daniel. É quem eu sou primeiro, sabe? Não é onde é que eu tô, não é o que eu vou fazer com essa tal liberdade, parafraseando aí a música. Mas quem eu sou? Quem foi que me chamou, sabe? Então, assim, eu acho que esse que é o ponto mais importante. E como imitadores mesmo de Cristo, eu coloquei tendem por causa que, infelizmente, nós somos frágeis, mas a gente tende a usar, ou pelo menos nós deveríamos usar a nossa liberdade para o bem comum e para serviço, e para servir. Gente, é isso. Obrigado. Muito bom. Muito bom. Deus abençoe, viu? Olha, isso é normal. Eu gostava daqueles púlpitos antigos que era todo de madeira fechado. Quando eu comecei, pode ir, ó, o seu celular. Porque ninguém via a perna tremendo da gente, que a gente tremia a perna assim, eu falei, ainda bem que ninguém está vendo, né? E aqui a gente não tem esse espaço, né? Aqui é maravilhosa a mensagem, que falou muito ao meu coração. Nossa liberdade está atrelada à nossa identidade com esse Deus. Que Deus assim nos honre e nos dê um ministério entre os homens que glorifique a Ele.
que a gente não abra mão do que a gente é. Nós somos cristãos, entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, a Ele amamos, a Ele servimos. Ele é o nosso Senhor. Por onde quer que a gente vá, viva intensamente, participe ativamente, seja da representação discente, seja dos grupos, participe, não tenha medo, mas nunca se esqueça